Então, pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa aula, mostrando aqui mais uma vez o nosso cronograma e dizendo a vocês que nós vamos entrar agora na unidade 5, a teoria da inflação e o setor externo, e teoria da inflação, setor externo, que é esse item aqui, né? Nós estamos começando hoje, já podemos ter começado já na semana passada, dia 2/6, dia 26/5, mas, como eu estou te dizendo, como eu estava dizendo antes, a gente tem muito tempo para poder concluir esse conteúdo de inflação, setor externo, mesmo porque a gente já viu o setor externo, quando falou de balanço de pagamentos e falou de dívida externa, né? Então a gente já matou esse setor externo, que é o mais importante, já falamos sobre mercado cambial, taxa de câmbio. Então o setor externo a gente já falou, mas vai complementar esse conteúdo aí. Depois, só política fiscal e setor público. Aqui está previsto ainda aqui várias aulas, né? Então aqui, com mais duas aulas a gente termina política fiscal e setor público, e com duas aulas a gente termina teoria da inflação e setor externo, né? Então, pessoal, a nossa AV3, a primeira chamada, está prevista para o dia 16/6, e a segunda chamada dia 23/6, né? Mas, como eu falei para vocês, nós vamos aplicar exercícios valendo para a AV2. E um dos exercícios será com esse conteúdo da aula de hoje, certo? Ok, pessoal? Então, a AV2 vocês terão 2 pontos adicionais, quer dizer, então aí já estão praticamente aprovados, tranquilamente aprovados, né? Todos que estão aqui estão aprovados, com certeza. Então vamos começar a nossa aula de hoje, que a aula de hoje é falando mais especificamente sobre inflação, né? Inflação. Então, macroeconomia, inflação, seria inflação. Inflação, pessoal, de modo geral, é um aumento observado nos preços dos bens e serviços de uma economia, em um período, né? Uma variação média dos preços dos bens e serviços. Então, isso é inflação, e toda a economia, ah, toda a economia do mundo, ela nunca deixa de ter inflação, né? E é até bom ter uma pequena inflação, né? Porque é um estímulo aos produtores a que aumentem a sua produção, porque os seus produtos estão sendo demandados, né? Estão sendo vendidos, né? Então, tem uma pequena inflação, boa noite, Flávio, em torno de 2,5%, 2%, no máximo 3%, não é problema para a economia, tá? Então, a inflação é esse aumento nos preços da economia, né? Mas o que a gente considera, na acepção da palavra inflação, tá? é um processo, é um aumento generalizado e contínuo nos preços da economia. Isso é que a gente, na verdade, chama de hiperinflação, né? Boa noite, Tonatiu. Então, a inflação é esse aumento persistente, generalizado e contínuo nos preços de todos os produtos da economia. O que o Brasil, né, ele é um dos países que mais sofreu com inflação no mundo, e por 2 décadas quase. Sempre o Brasil teve inflação, mas no final, no meio da década de 70, 80 e 90, até 95, o Brasil teve inflações elevadíssimas, como a gente vai ver aqui em alguns dados que eu vou apresentar, tá? Então, isso é que é o problema gerado para a economia. É quando há uma hiperinflação, né? Um aumento generalizado e contínuo e persistente nos preços dos bens e serviços da economia.
Um conceito antagônico é a deflação, que, por sinal, tivemos agora, no mês de abril, né, uma deflação de 0,3% nos preços da economia, né, agora em abril de 2020. Então, a deflação é a redução dos preços dos bens e serviços da economia em um determinado período. Quando essa deflação ela é pontual, não há grande problema. Uma deflação decorrente de uma entre-safra, né, de um determinado produto, né, isso não é preocupante. Agora, quando é um processo deflacionário, assim como um processo inflacionário, ele é preocupante, né? O que é que a gente chama realmente de uma deflação? É uma queda generalizada e contínua nos preços dos bens e serviços da economia. Então, quando há um problema desse tipo, isso é muito ruim para a economia, porque desestimula a produção, né? Se os preços caem é porque não tem demanda, né? Não tem demanda, né? Então, se não tem demanda, cai a produção, né? Caindo a produção, cai a renda. Então, pode haver um processo de depressão, como houve em 1929, a grande depressão que abalou a economia americana e a economia mundial, tá? Então, na verdade, a inflação tem que estar em torno de 2%, 2,5%. Né? Essa é a inflação boa para a economia. Ok, pessoal? Vocês estão entendendo, né, que inflação não é uma coisa ruim. Vocês podem abrir o microfone, pessoal, que são poucos alunos, né? Eu podia até fazer aqui uma apresentação aqui na tela, todo mundo participando, porque são poucos alunos, mas é isso aí. Inflação, ela sempre vai existir. É por isso que o governo brasileiro, né, que controla a inflação pelo regime de metas, ele determina uma inflação mínima e uma inflação máxima, nem abaixo daquele percentual, nem acima daquele percentual. Então, deflação também não é uma coisa boa para a economia. Né? Deflação no sentido amplo, né? É uma queda contínua e generalizada nos preços dos bens e serviços da economia. Né? Uma coisa legal também é que cada um de vocês tem uma inflação, né? E vocês podem calcular a inflação de vocês. Basta relacionar os produtos que vocês consomem durante um mês, educação, alimentação, transporte, relacionar, e a cada mês que vocês utilizarem aquele serviço, coloca os preços que vocês compraram, né? Pode até colocar quanto gastaram, que pode fazer até uma média ponderada, se vocês quiserem, e vocês têm um índice de inflação de vocês, né? Claro que cada um tem uma inflação diferente, né? Porque ninguém consome, mas em média somos todos parecidos, mas as pessoas, por exemplo, eu que sou mais velho que vocês, tenho uma inflação diferente de vocês, porque eu consumo produtos que vocês não consomem, por exemplo, remédio, né? Todo cara que quando começa a ficar velho, começa a ter outra cesta de bens, né? Então a minha inflação é diferente. Por sinal, a inflação dos idosos, né, é calculada pela Fundação Getúlio Vargas, né? Pelo índice de preço da Fundação Getúlio Vargas, calcula a inflação da pessoal de idade acima dos 60 anos, né? Que é o meu caso. Ok, pessoal? Então, continuando aí com os conceitos de inflação, né? Nós temos aí, então, a inflação, né, e a deflação. Né? Vamos aqui ver os tipos de inflação. Já falamos sobre isso, eu disse a vocês que isso aqui muita coisa a gente já viu, né? Mas os tipos de inflação. Nós temos aqui a inflação demanda, né? Que é o tipo mais clássico de inflação, que é aquela inflação que o Banco Central procura controlar periodicamente, através das suas reuniões, através das reuniões do Copom, Comitê de Política Monetária, né? Que é a inflação decorrente do excesso de demanda agregada com relação à oferta. Né? Quando há uma demanda muito forte na economia, muito intensa, e a produção não é suficiente para atender essa demanda, aí os preços vão subir. Né? Então, essa é a inflação demanda que a gente estudou na teoria keynesiana e teoria clássica. Na teoria keynesiana, a gente trabalha com os preços constantes, naquela faixa da curva, né, de preços constantes, e Keynes, como vocês aprenderam e estudaram,
Keynes diz que a demanda na produção pode crescer e os preços permanecerem constantes, não é? Desde que haja ociosidade na economia. Então, a economia pode estar em equilíbrio antes do pleno emprego, que seria um ponto aqui dessa curva, né? Um ponto aqui onde o preço é PE e a renda da economia é YE. Então, a inflação-demanda ocorre, né, por causa de quê? Por causa do pleno emprego em alguns setores da economia. Né? Então, quando essa demanda começa a aumentar e os preços começam a crescer junto com a produção, é justamente nessa faixa onde a economia ela funciona, não é? É com a demanda crescendo e a produção também crescendo. Essa função oferta aqui também cresce, pessoal. Então, o que é que o Banco Central ele observa? Observa como está se comportando o PIB, a evolução do PIB, que é a produção da economia, e como está se comportando a demanda da economia. E se a demanda estiver crescendo muito mais rápido do que a produção, a tendência é que haja um aumento dos preços. E não podemos deixar que chegar nessa faixa, né, do pleno emprego, porque aí pode gerar um processo inflacionário, pode gerar um aumento generalizado, contínuo e persistente no nível de preço da economia. Então, essa é a inflação provocada pela demanda. Tá certo, pessoal? Vocês podem participar. Eu estou aqui com o chat aberto, certo? Estou aqui com o chat aberto, vocês podem participar, pode abrir o microfone, pode perguntar. Então, aí essa inflação-demanda. Né? Algumas causas da inflação-demanda. Vocês já estudaram isso, claro, né? Quando estudamos a teoria keynesiana, a teoria clássica, ISLM, né? Algumas causas, excesso de liquidez na economia, excesso de moeda e crédito na economia. Né? A inflação pode ser também decorrente de gasto do governo. E na década de 70, né? Houve um crescimento muito forte entre 60 e 70 da economia, em média a economia cresceu 10% nas décadas de 60 e 70. Um milagre econômico, né? Então o governo fez muito gasto de infraestrutura, o governo ele aumentou demais a demanda da economia, fez muitos investimentos, e isso fez com que os preços se elevassem na economia na década de 70, foi assim, o estopim da inflação brasileira começou no fim da década de 70, aliás, em meados da década de 70, decorrente dos investimentos feitos na época do grande crescimento econômico que o Brasil teve, né, na fase do milagre econômico. Não foi só isso que gerou a inflação, mas isso foi um fator. Né? Outro fator foi a crise do petróleo, né? A crise do petróleo que os preços do petróleo cresceram 400% em 3 meses, né? E o petróleo, ele não foi uma inflação demanda, mas foi uma inflação de custo. Daqui a pouco a gente vai ver. A crise do petróleo aumentando, petróleo é utilizado na produção, no transporte, né? Então isso se espalha nos custos dos outros produtos, tá? Então, isso aí não é uma inflação-demanda, mas os gastos do governo, sim, né? É uma inflação-demanda. Pode ser provocado por um forte incremento das exportações, que é a demanda externa, né? Pode ser provocada por essa demanda externa, né? Um aumento nos preços internacionais, pessoal, porque quando há um aumento nos preços internacionais, a demanda interna aumenta. Ao invés de comprarmos os produtos lá fora, compramos os produtos internamente. Então, isso há um aumento na demanda interna. Né? Então, isso pode gerar inflação, demanda. E expectativas negativas da economia, né? Que as pessoas começam a comprar agora, né? Para não deixar para comprar depois. Isso acontece muito em regime inflacionário. Quando há quando o país está dentro de um regime inflacionário, uma hiperinflação, as pessoas costumam estocar, comprar para estocar. Quando eles compram, por quê? Porque quando eles compram o produto agora, eles têm medo de não poder comprar aquele produto no futuro, porque a moeda perde o valor. Daqui a pouco a gente vai estudar isso, vai ver isso aqui em outros slides. Então, essa expectativa negativa leva o consumo, agilizar o consumo para evitar a perda do poder de compra da moeda. Então, veja, pessoal, como a inflação é danosa para uma economia. Né?
causa problema de todos os tipos. Uma economia, ela não pode se desenvolver com inflação. Temos primeiro que eliminar esse problema da inflação para que possa pensar em crescimento e desenvolvimento econômico, tá certo, pessoal? Então, essa aí é a inflação demanda. Algumas medidas são as políticas monetárias, as políticas fiscais, que a gente já estudou. Por isso que eu digo que essa unidade é uma coisa bem rápida, porque a gente já estudou a maioria das coisas que a gente vai ver aqui. Então, aumento na taxa de juros, né, que é a própria política monetária do Banco Central, restrição de crédito, reduzir os créditos para as empresas, para os consumidores, aumento nos impostos, corte de gasto do governo, redução na taxa cambial para poder aumentar, reduzir os gastos com importações, né? Redução da taxa cambial, justamente para poder reduzir a inflação, né? A inflação demanda. Então, essas são algumas medidas, né, tomadas no combate da inflação. Né? E a outra inflação, pessoal, é a inflação de custos. São as mais, vamos dizer assim, visíveis para a sociedade. A inflação de custos consiste na inflação provocada pelo aumento nos custos da produção da economia. Né? Já falamos aqui alguns exemplos. Então, quando há um aumento nas matérias-primas, nos custos de matérias-primas, né? Por exemplo, assim, quando há um crescimento na economia chinesa, há uma demanda muito grande de aço pela economia chinesa. Isso faz com que os preços internos, né, de aço aumentem. Aumentando os preços do aço, aumentam os custos de produção de eletrodoméstico, de automóvel, da indústria da construção civil, que utiliza aço na produção. Então, os preços sobem. Isso aí nós chamamos de inflação de custo, porque alteram os preços dos produtos pelo lado do custo da produção. E aqui, como economista sempre trabalha com modelo, né? Aqui o modelo de demanda e de oferta, observem que, né, quando há um aumento nos custos, uma quantidade que era vendida bem aqui, ó, a um preço P1, essa quantidade era aqui vendida a um preço P1, né, essa quantidade bem aqui, de Y, né, produto, agora, com um aumento nos custos, a mesma quantidade vai ser vendida por um preço muito maior do que P1. E assim, todas as quantidades que eram produzidas pela economia, que era vendida a preços menores, passam a ser vendidas a preços maiores. Então, isso aí chamamos da inflação custos. Beleza, pessoal? Acompanhando direitinho aí os conceitos, meu amigo Ari, rapaz. Bom, rapaz, agora que eu tô vendo aqui. Ari, eu vou botar o material, viu? Vou botar o material hoje. E, pessoal, vou botar também esse plano de aula aqui, porque esse plano de aula, ele tem aqui ao lado dele, eu tô atualizando vocês estão vendo aqui, com os links das aulas. Essa aula aqui foi o que eu estava dizendo no começo da aula, que essa aqui foi que eu gravei, né, na quinta-feira, gravei a aula e não apresentei esses slides que eu estou apresentando aqui. Mas eu coloquei aí, né, se vocês quiserem, não vão nem precisar, porque essa aula de hoje é o conteúdo dessa aula que eu gravei aí. Deixei aí porque para poder preencher a minha planilha. Mas eu vou colocar essa planilha para vocês, porque aqui eu tenho todas as aulas para trás, né, que estão gravadas. Todos os vídeos estão aqui. Né, todos os vídeos estão aqui, ó. Relação de vídeos. Eu vou colocar para vocês. Aliás, eu vou colocar em material didático, já está lá, que é até a obrigação minha colocar. Ter colocado, já coloquei já, mas não assim, é obrigação atualizar. Mas eu já estou atualizando e vou colocar para vocês essa planilha que vocês vão ter os links, certo? Isso eu vou fazer também. Além desse material que eu vou colocar para vocês também. Beleza? Ok, Ari? Pode perguntar, Eduardo. Se tem uma dúvida, pergunta. Professor, eu estava vendo um documentário hoje mais cedo sobre a economia brasileira. Aí estavam falando sobre a época do Plano Real, quando foi estabilizado, sim, houve a estabilização monetária e a inflação, que era uma hiperinflação, sim, baixou totalmente. E com isso era uma crise dos bancos, que viviam das receitas inflacionárias. Eu queria que o senhor me explicasse
Como é que se dá essas receitas inflacionárias? Rapaz, é o seguinte, porque o banco, ele pegava o nosso dinheiro, certo? Nós aplicávamos o nosso dinheiro no banco. Né? Ninguém podia ficar com dinheiro na mão com inflação, certo? Então, tinha vários Certo. tipos de aplicações financeiras, inclusive a aplicação no overnight, de um dia para outro, e rendia juros, certo? O banco, então, administrava esse dinheiro, tá entendendo? Então, por exemplo, quando o banco pegava o meu dinheiro, vamos supor, eu apliquei R$ 1.000, aí esse R$ 1.000 me deu um lucro de 30%, então eu ganhei 300. O banco ganhou quanto? O banco, ele ganhou, talvez assim, se a inflação fosse 30%, eu não ganhei nada, certo? Vamos lá, eu peguei 1.000, apliquei no banco, no fundo de aplicação do banco, e aí foi 30%, R$ 300. Aí o banco retirou a parte dele. Só que o banco, para ele, é um ganho, porque ele não aplicou nada, quem aplicou foi eu. Então, se ele pegar dos meus 300 e tirar 100, ele ganhou 100. Do nada, que ele não aplicou nada, tá entendendo? Então, como a inflação era muito alta, ele ganhava muito dinheiro com a inflação, certo? Você está entendendo? Esse é um tipo de ganho do banco, né? Com a inflação. Ele pegava o dinheiro de todo mundo, né? Então, eles abriram muitas agências bancárias no Brasil inteiro, né, para captar recursos, né? E ele ganhava com a inflação, fazendo a aplicação do nosso dinheiro. Não era do dinheiro dele, era do nosso, como hoje faz, só que a inflação era alta. Percebe isso aí? Além do mais, as empresas, eu trabalhava numa grande empresa, né? Numa grande empresa. Então, milhões de reais de contas telefônicas entravam no banco, certo? E ele só pagava a gente D+2, só devolvia o dinheiro D+2, pela cobrança que ele fazia. Então, tu imagina, ele nem pedia nada, ele não cobrava nem um valor por conta. Assim, cada conta que eu receber de um assinante da Oi, a Oi vai me pagar R$ 5. Não, era só o ganho inflacionário. Ele dizia assim, é D+2. Em D+2, ele pegava milhões de reais, né, de grandes empresas e aplicava no mercado financeiro, no overnight, ganhava de um dia para outro. Então, tu imagina o volume de dinheiro que o banco ganhava com regime inflacionário. Entendeu, Eduardo? Deu para Entendi, professor. perceber? Pois é, cara. E É, quando o Plano Real levou vários bancos a quebrar, cara. Teve que haver uma reforma no sistema bancário. E aí eles começaram a cobrar tarifas. Por isso que eles têm várias tarifas hoje, várias tarifas. Começaram a cobrar tarifa, começaram a informatizar o banco, porque eles perderam todo esse lucro inflacionário, né? Então, é um setor que ganhou muito, foi com a inflação, foi o banco. Não só o banco, mas as grandes empresas que produzem bens essenciais, os oligopólios, né? Os monopólios, ganharam muito dinheiro também, porque passavam no preço mais do que a inflação. E aplicavam o dinheiro no overnight. Entendeu, pessoal? Então é isso entendi. que agora quem perde os pobres, né? A classe média se defendia aplicando no mercado financeiro, né? E a inflação, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui o valor dessa inflação. Vamos terminar só o conteúdo aqui. A gente chega. Vocês estão vendo bem os slides? Hein, Eduardo? Eduardo? Oi, Ari? professor. Estamos vendo bem, sim. Os slides estão show. Tá legal aí? Dá para ver assim? O que é que eu apresento? Dá para ver assim? Bacana? Dá, né? Tá legal. Tá bom. Flávia. Tá beleza. Ah, Flávia, rapaz. Tudo bom, Flavinha? Beleza. Então, ó, a inflação custo é essa aí. Então, vamos agora para falar sobre as medidas, né? O choque, a inflação custo, esse é o exemplo. O choque do petróleo em 73, que eu havia falado, na verdade, desencadeou um processo inflacionário no país. É que eu estava falando, que o barril do petróleo era $2, passou para $11, chegou a $40 na década de 70. Né? Então, isso aí produziu, aí, juntamente com aqueles gastos do governo, da época do milagre econômico, que o Brasil crescia em torno de 10%, né? Beleza, ok, Ari. Então, isso aí começou a gerar inflação na metade da década de 70 até 1994, 95, né, houve grande inflação, não é, pessoal? Então, esse custo do petróleo aí, pela decorrente da OPEP, né, do cartel da OPEP, né, do oligopólio do cartel, firmado pela OPEP, isso aí desencadeou a inflação no Brasil, em grande parte dos países em desenvolvimento na época.
E aí foi que o governo incentivou com o petróleo, com o pró-álcool, surgiu o pró-álcool em 1975, né, para poder substituir a gasolina. Né. Inflação custa algumas causas, redução na fonte de matéria-prima, mas é uma fonte, a causa teórica, né? Se a fonte de matéria-prima começa a cair, né, então os preços aumentam e passa então para os custos. Aumento nos preços das matérias-primas, mesma coisa, né? Decorrente de um aumento da demanda dessas matérias-primas pelo mundo, né? Aumento nos preços internacionais dos insumos, aumento da demanda de matéria-prima. Pode acontecer que há um aumento na produção da economia, então aumenta a demanda de matéria-prima. Aumento salarial sem correspondência na produtividade do fator mão de obra. É isso aí, em regimes, em situações onde existem sindicatos muito fortes, reivindicam aumentos salariais, correções de perdas passadas. Então, isso aí faz com que haja um aumento no salário mais do que a produtividade. Isso gera inflação custo, porque as empresas têm que aumentar os preços dos produtos para poder repassar esse aumento do custo dos salários, né? Aumenta a taxa cambial, que aumenta as importações, o valor da matéria-prima importada. Monopólio, oligopólio da fonte de matéria-prima, isso pode gerar inflação custo, como a gente já falou agora aí, né, no cartel do petróleo, né? Algumas medidas, controles dos preços pelo governo, não sou muito a favor disso e nunca deu certo. Abertura da economia ao comércio externo, sim, deu certo, no Plano Real, onde o Brasil abriu a economia, reduziu as tarifas alfandegárias, e os produtos estrangeiros vieram concorrer com os produtos nacionais, Plano Real. Captação de recursos externos, né, captação de recursos externos no sentido de reduzir custos de produção pelas empresas, porque o juro externo em outros países são juros menores do que o do Brasil, né? Substituição de matéria-prima em alta, no caso de gasolina e álcool, pró-álcool, né? Redução dos tributos, subsídios para as empresas, tudo isso são medidas que podem reduzir a inflação custo. Prosseguindo no nossos slides, nós temos, além dessa inflação demanda e a inflação custos, nós temos a inflação inercial. É aquela inflação, né, que traz nos preços atuais a inflação do passado. Né? Isso aconteceu muito na década de 80, né? Era famoso, veio com o Plano Cruzado em 1986, do José Sarney. Né? Esse Plano Cruzado, ele trouxe no seu bojo, né, a correção monetária, né, e o gatilho salarial. Né? Quer dizer, quando havia um aumento nos preços em um determinado patamar de inflação, essa inflação era repassada para os salários, né? Aliás, a correção dos salários e dos preços de acordo com essa inflação. Então, isso gerou a famosa inflação inercial. Aqui a gente até colocou um exemplo nesse slide. Se a inflação do mês anterior foi 30%, os trabalhadores exigiam a reposição do salário no mesmo percentual. Para as empresas concederem o aumento nos salários, obrigatoriamente tinha que aumentar o preço de venda dos seus produtos, consequentemente, gerando inflação. Né? Quer dizer, a inflação do passado no presente. A indexação ou correção monetária fazia com que os preços subissem constantemente, não deixando a inflação ceder após um determinado choque. Tá? Então, era isso aí. Era a realimentação da inflação. A teoria inercialista aponta como principal causa da inflação não ceder à indexação. Portanto, para se combater esse tipo de inflação, é preciso acabar com a indexação de preço que fez o Plano Real. Foi um dos seus itens, né, primordiais, foi acabar com essa indexação. Mas, para isso, os preços tinham que cair, porque senão a gente perdia o poder de compra da moeda, né, e não teria condição de sobreviver, né, com inflação alta sem a indexação. Então, o Plano Real, isso foi uma das premissas, né? Era realmente desindexar a economia, mas, né, com as outras medidas, como as medidas de abertura da economia, né, a criação da nova moeda, né, a reestruturação, a tentativa de reestruturação dos gastos do governo, né, quer dizer, fazendo um equilíbrio fiscal, buscando um equilíbrio fiscal, reestruturando o setor bancário, que cresceu muito, era muito amplo, né? E perdeu
vamos dizer assim, aumentou o risco, perdeu a sua fortaleza, porque era muito grande, muitos bancos pequenos, isso dava um risco muito alto para o setor financeiro. Então, houve toda uma reestruturação que garantiu, né, o controle da inflação. Né, e aí a indexação realmente desapareceu. Né, mas antes disso não se conseguia combater a inflação, então a indexação sempre voltava. Depois de um congelamento, ela sempre voltava, porque os preços voltavam a subir. Tá? Então, e outro tipo de inflação, além dessa inflação inercial, né, algumas medidas de congelamento de preços salários, que não deu certo, mas foi tomado várias 5 vezes, foi o plano real, desculpa, o plano cruzado, em 86, aí desencadeou o plano verão, o plano colo, foram vários congelamentos de preços salários que não surtiram resultados, certo? Para no combate dessa inflação aí inercial. Não conseguiu, só conseguimos com redução da taxa de câmbio e com a abertura, né, da economia. E aí foi o próprio Plano Real que conseguiu debelar essa inflação chamada inercial. E a outra inflação é de expectativa. Imagina, tem uma inflação inercial e uma inflação expectativa. Aquela inflação que a gente diz assim, pô, tudo bem, o passado, a inflação do mês passado foi 10%. Então, agora vai ser bem de 15 ou 20. Ou seja, a gente pegava, o passado foi 10, certo? E a gente já dizia assim, essa inflação agora vai subir, vai começar a subir. Então, esse mês agora vai ser o quê? Olha, se mês passado foi 10, mês anterior foram 5, 10, essa foi 10, vai ser 15. Então já trazia 10 do passado e 5 do futuro para hoje. Isso era a inflação de expectativa. Bem, aí tem outros conceitos de inflação. Estagflação, estagnação econômica com inflação e desemprego. Olha, estagflação, quer dizer, a inflação, o aumento dos preços significa aumento na demanda, né? Então, a demanda aumenta, os preços aumentam, mas isso quando há ociosidade. Mas com a inflação, que não era só decorrente da demanda, mas a inflação inercial, a inflação de expectativa, várias outras variáveis impactando dentro desse processo inflacionário, né? Então, a economia não cresce. A economia não cresce porque com inflação, os empresários não investem. Por que não investem? Porque não tem demanda. O poder aquisitivo das pessoas cai. As pessoas ficam receosas em fazer qualquer investimento porque não sabem as consequências que poderão vir no futuro. Porque com inflação, existe medida de contenção de inflação, tipo congelamento de preço, salário, e outros tipos de correção, como aumento de taxa de juros, que reduz a demanda, para reduzir a demanda, porque sempre o governo, como é que o governo fazia o controle da inflação? Ele não tinha como controlar, na década de 80 e 90, essa inflação inercial, e nem essa inflação expectativa, que era um comportamento psicológico. A expectativa era psicológica das pessoas. Era a herança inflacionária que estava na cabeça da gente. E a inercial só poderia controlar quando ele conseguisse baixar os preços, ou uma tendência de baixa de preço. Então, o que é que o governo fazia? Ia na demanda, ia controlar a demanda, aumentando taxa de juros, enfim. Isso leva com que os investidores estrangeiros e os investidores nacionais, eles não façam seus investimentos. Então, gera uma inflação com crescimento baixo, que é a estagflação. Outro tipo de inflação é a inflação estrutural, provocada por falha na estrutura da economia. Então, se você tem grandes latifúndios, eles não exploram toda a terra agriculturável, produtiva. Então, fica muitos latifúndios, muitas terras na mão de poucas pessoas, concentração fundiária, e aí o produto, a produção, ela não pode crescer na magnitude esperada. Então, se há uma menor oferta, os preços tendem a subir. Uma forte dependência do setor externo da economia, você está sempre sujeito a um problema de uma economia de um país estrangeiro que lhe afeta. Então, você é forte dependência. A economia tem uma dependência muito forte do setor externo, então ela está sujeita, a qualquer momento, a passar por um processo inflacionário. E estrutura produtiva acentuadamente oligopolizada, como é o nosso caso, energia, telefone, bancos, aço. Quer dizer, o oligopólio, onde há oligopólio,
há controle sobre o preço. Basta ver o que desencadeou a inflação em 73, que foi a crise internacional do petróleo. Tá? Então, pessoal, chegando aqui no nosso finzinho da nossa aula, vamos falar sobre as distorções provocadas pela inflação. Então, uma das distorções é a redução do poder de compra da moeda. A primeira, né? É uma das maiores consequências da inflação, é justamente perda de poder de compra da moeda. E aí quem sofre mais? A população de baixa renda. Os pobres, quando eles recebiam um salário na época da inflação, o pessoal, estou dizendo isso que eu vivenciei tudo isso, né? Eu comecei a ensinar na Unifor em 78 e entrei na faculdade em 73, na faculdade de economia. Então, tu vê que eu passei por todo esse processo inflacionário. Então, quando os pobres recebiam o salário, o que é que eles faziam? Eles corriam para o mercantil. Porque uma inflação, depois a gente vai até ver aqui como é que se comportava essa inflação, já de 200%, 2.000% ao ano, chegou a 6.000% ao ano, entendeu? 6.000, 5.000% ao ano, não é 3% ao ano, não, 1,5% não, é 5.000%, entendeu? Então, você comprava um quilo de carne por R$5.000, né? Então, imagina como é que era, 5.000 cruzeiros, né, na época. Então, os pobres, eles corriam para o mercantil para fazer a feira do mês. Porque se eles não comprassem na feira do mercantil, eles perdiam, não podiam comprar. Eles iam passar necessidade. Que para a inflação de 70% ao mês, 80% ao mês, como deu em março de 1986, 83% ao mês, como é que podia ser? Você recebeu o salário, no fim do mês, o salário só comprava 20% do que comprava no começo. Então, havia esse problema sério, as pessoas, claro que eles recebiam o salário no fim do mês, nem todos recebiam o salário no fim do mês, vocês sabem como é que as pessoas de baixa renda vivem, né? Vendendo produtos, fazendo serviços, não recebe nem no fim do mês, enfim. É um sofrimento muito grande para as pessoas pobres no regime inflacionário. Eles sempre sofrem, tanto com inflação como sem inflação, mas na inflação o sofrimento é muito pior. Imagina se com o coronavírus estivéssemos num processo inflacionário. Estávamos realmente perdidos, totalmente perdidos. Graças a Deus, a inflação ela está sob controle. Né? Concentração de renda. O próprio Eduardo perguntou, cara, por que os bancos ganhavam muito dinheiro? Então, alguns setores são protegidos pela inflação, como o setor financeiro. Né? O setor financeiro ele ganha dinheiro com o nosso dinheiro. Tem que ter cuidado com isso. Os caras chegam para a gente oferecendo, tu vai ganhar muito dinheiro se tu aplicar nesse fundo, se tu fizer essa aplicação, tu tem cuidado. Por quê? Porque eles nunca perdem, os que fazem a aplicação. Que perdem somos nós que damos o dinheiro, que aplicamos lá nos fundos, que eles fazem a gestão. Tá? Então tem que ter cuidado. Então, o setor financeiro sempre ganha. As grandes empresas, como eu acabei de falar, na mesma pergunta do Eduardo, repassam os preços da inflação. Né? E aí falei dos mais pobres que ficam desprotegidos, né? Pois não tem nem como aplicar seus recursos no mercado financeiro. Eles pagam o imposto inflacionário. E aí vocês viram que essa situação persiste até hoje. Né? Quando o governo foi distribuir esse auxílio emergencial, se eu não me engano, eram quase 11 milhões de pessoas que não tinham contas para receber o auxílio emergencial. Então, imagina nessa época aí, que quase 40% da população, ou mais de 40%, chegamos a um ano, eu não sei qual é, como eu disse a vocês, desde 78 que eu ensino na Unifor, mas chegou um certo ano que eu falei, 45% da população brasileira não tem conta em banco. Né? Na década de 80, isso acontecia. Então, imagina o sofrimento num regime de inflação que não tem nem conta em banco. E a estagnação econômica, já falei aí, né? Já comentamos também, expectativas negativas dos agentes, quanto à queda do consumo, desemprego, aumento na taxa de juros, corte de gasto do governo, investimentos privados e públicos caem, taxa de câmbio. Então, todos esses mecanismos fiscais, cambiais, monetários, eles são utilizados, né, no regime inflacionário. Isso gera expectativas negativas, leva à estagnação da economia, né? Porque ninguém vai fazer investimento com expectativas desse tipo, de aumento da taxa de câmbio, de aumento da taxa Selic, enfim. Então, isso aí gera a estagnação econômica. E também há um impacto no setor externo da economia. E com a inflação alta, os preços internos eles ficam mais caros, eles crescem. A taxa de câmbio está lá fixa. Tá? E se os preços crescem internamente, a gente perde competitividade com relação aos preços externos. Tá? Então, isso gera um problema também para o setor externo. Então, veja, pessoal,
que a inflação ela é prejudicial. Eu não falei todos os prejuízos que ela trazem nessa aula. Né? É isso aí. É o melhor negócio do mundo, mas para eles. É exatamente, o mercado financeiro ali é isso mesmo. Então, pessoal, como eu estava colocando, a gente não é capaz de colocar todos os problemas que a inflação traz numa aula dessa de 1 hora, né? Que são muitos problemas da inflação. E aí, entrada de capital externo também, outro prejuízo grande, cara. Por quê? Porque com a inflação, ninguém vai aplicar aqui o capital produtivo, né? Os estrangeiros nem para cá para montar empresa aqui dentro de um país totalmente desarticulado em termos de controle de preço. Né? Então, dinheiro estrangeiro não vem especulativo. Por quê? Porque quando há um regime inflacionário, as políticas monetárias são voltadas para aumentar a taxa de juros, para aumentar a remuneração do capital especulativo. Então, imagina que houve época que a taxa Selic, taxa de juros da economia, era de 45%. Então, imagina que se o dinheiro vem ser aplicado aqui, o dinheiro onde uma economia americana, que a taxa de juros era 2%, 1%, o cara, ao invés de aplicar lá, vinha aplicar o dinheiro aqui, trazia o dólar dele para cá. Em um ano, ele ganhava 45%, cara. 45%. Né? No outro ano, mais 45%, 90%. Tirava o capital bem ligeirinho. Né? E a taxa de câmbio não conseguia acompanhar essa inflação. Né? A taxa de câmbio sempre estava defasada, então era muito dinheiro ganho pelos especuladores internacionais. Então, esse é outro problema, capital. Né? Outro problema é que a nossa Bolsa de Valores também, nunca ela evoluiu em época de inflação e prejudicou a vida dela até hoje. Por que ela não ainda se desenvolveu a contento? Por causa do regime inflacionário. Quem é que vai aplicar em Bolsa de Valores? Se as empresas não fazem os investimentos, se as empresas estão retraídas. Então, a gente procura aplicar em compra de terreno, comprar dólar, né? Tentar se defender, né, do regime inflacionário e não vai aplicar em ações de Bolsa de Valores. E aí, pessoal, o governo, depois do Plano Real, ele começou a controlar a inflação por meio de regime de metas inflacionárias, certo? Então, o governo brasileiro, desde 99, ele controla a inflação pelo regime de metas. E é bacana a gente falar sobre isso, porque esse controle, ele está dando resultado, tá? Está dando resultado. Se eu entrar aqui no site do Banco Central, não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver o que tem aqui. Aqui eu tenho a inflação, pessoal. Ó, a inflação, para vocês terem uma ideia da inflação, ó, mesmo em 94, o Plano Real foi feito aqui em julho de 94, em julho, que entrou, que se criou a moeda real. Observe a inflação de 12 meses, mesmo em 94, de janeiro de 93 a janeiro de 94. Olha aqui, 2.693%. Olha aqui, só para vocês terem uma ideia da inflação de janeiro a janeiro de 94. Janeiro de 93, dezembro de 93, janeiro de 94, 2.693. Em fevereiro, a inflação de janeiro foi de 41% ao mês, janeiro de 94. De fevereiro foi de 40%, ó. De março 42%, mas já deu 87%, que foi o nosso recorde de inflação. Então a inflação durante o ano era 3 mil, 4 mil, olha, 4 mil%, mas já deu 6 mil%. Então, imagina, hoje nós temos o quê? Uma inflação de quanto? Vamos voltar. Uma inflação de 2,40 estimado para 2020, em abril, 2,40 ao ano, 3,30 ao ano. Mas o que eu queria colocar com esse slide aqui, que está dentro do site do Banco Central, pessoal, está no site do Banco Central. Eu não sei se o site está aberto aqui, mas está no site do Banco Central, política econômica, metas inflacionárias, vocês vão chegar até essa tabelinha que está aqui, metas inflacionárias. Né? Está no site do Banco Central, tem lá no menu, política monetária. Clicou nela, tem metas. Metas, aparece aqui as metas. O que eu quero colocar é que o regime de metas que começou... não, isso aqui é inflação, né? Regime de metas, cadê, meu Deus? Eu não peguei o regime de metas. Peguei. Vamos ver aqui. Não peguei, regime de metas. Então, nós vamos entrar,
Só peguei o Internacional de Preço ao Consumidor. Nós vamos entrar, sim, no site do Banco Central. Com certeza vamos entrar. Porque a gente vai ver esse regime de meta, porque uma coisa que a gente quer colocar aqui é que a inflação do Brasil, ela está realmente, pessoal, sob controle. Né? Vamos ver aqui o Banco Central. Outros favoritos. Cadê? Banco Central. Aqui, Banco Central do Brasil. Vamos clicar em cima dele, vamos lá nesse banco de dados. A gente vê as metas de inflação. Aí nós vamos em política monetária. Aí aqui, o que é inflação? A meta para inflação. Metas para inflação. Histórico de meta da inflação. Histórico de metas. Vamos ver aqui. Estamos já concluindo a aula. Só para a gente ter uma ideia aqui das metas da inflação. Então, você observa aqui que elas começaram em 99, esse regime de metas. E aí, o que é que o Banco Central faz? A meta aqui em 99 era de 8% a inflação. Né? E a banda percentual é de 2. Significa dizer que ela pode ser até 6, no mínimo, e no máximo 10. Esse era o 6, era o mínimo que o Banco Central calcula e aceita como uma inflação, né, que não prejudica a economia, porque menor do que isso poderia prejudicar a economia. Então, nesse estágio da economia vivido em 99. Então, ele estipulou, não vamos deixar baixar menos de 6, que pode ser desestímulo, né? Menos de 6 aqui pode ser depressão econômica. Então, nem também 10, que pode gerar inflação. Então, a meta era 8, mas com um limite superior de 6. E aqui, em 99, a meta foi alcançada. Né? A meta foi alcançada, que era de 8, aliás, quase não foi alcançada, mas foi bem perto, né? A meta era 8, mas foi dentro da faixa de 10. Aqui também, em 2004 e 2008, foi na faixa, está tudo sob controle do Banco Central. Em 2001, ela passou. Né? Ela passou em 2001, já aqui preparando para as eleições, né? Aí, críticas ao governo, FHC, barará, porque aqui entrou o mestre Lula. E a inflação deu 12% ao mês, devido a especuladores. A inflação vai voltar, vai haver um socialismo no Brasil, tira dólar da economia, dólar sobe, houve um desarranjo aqui, e a inflação fugiu da meta, que era de 5,5%, 1,5% a 5,5%. A meta era 3,5%. Mas se você observar, a maior parte dos anos, a maioria absoluta, ela está dentro da meta. Né? Aqui, houve duas metas aqui, 3,25, depois, por outra resolução, o Banco Central passou para 4 e não conseguiu atingir a meta e ficou fora da meta também em 2003, ainda efeito da inflação passada do Lula, né, na economia. Mas depois ela começou a se estabilizar. Aqui ficou um pouco fora, aqui dentro da meta, aqui dentro da meta, aqui dentro da meta, aqui dentro da meta, dentro da meta, dentro. O que quero demonstrar com isso? Quero demonstrar que a inflação no Brasil, ela está sob controle. 5,91, 6,5, 6,5, 5,84, 5,91. Na maior parte, né, em 2015, passou da meta, crise econômica mundial, né, passou aqui, ficou fora. Mas vai voltando para dentro da meta. Quer dizer, em alguns anos, pontualmente, o Banco Central não conseguiu atingir a meta. Mas, na maior parte, né, parte esmagadora dos anos, a meta ela foi realmente atingida. O que denota, né, que há um controle dos preços no Brasil. E isso é um ponto positivo na economia brasileira. Né? Isso é um ponto positivo para o momento que a gente está passando agora dessa pandemia. Né? Por quê? Porque nós temos inflação baixa e nós podemos irrigar a economia com créditos com moeda. Nós podemos fazer essa irrigação porque a inflação está baixa. Se a inflação tivesse a 80% ao mês, nós não podíamos fazer isso. Ela já tinha baixado pela queda na demanda. Né? E deu até uma baixa de 0,3% agora em abril. Né? Mas não era assim tão fácil que a gente poderia sair desse problema se a inflação tivesse descontrolada.
mas nós mostramos que a inflação está, graças a Deus, sob controle. Então, para encerrar a aula, né, a inflação é medida por índice de preço. Existiam muitos índices de preço na economia para medir essa inflação. Né? E aí nós vamos chegar no nosso trabalho, para nós finalizar a nossa aula. Vamos ver aqui o Ari, o Eduardo. Em abril tivemos deflação, exatamente, em abril 0,3%, 0,34%. Tivemos deflação, podemos ver até aqui, IBGE. Vamos voltar aqui para o IBGE. Eu tenho a memória curta, mas é 0,334, olha, 0,31. A inflação medida pelo IPCA, 0,31%, uma deflação, está aqui, certo? Era 0,31, foi a deflação. Beleza, pessoal? Então, existem vários índices de preços, né? Existiu existiu mais índice de preço ainda do que hoje existe na época de inflação, né? Eu enumerei aqui alguns, né? E índice de preço, nós temos aqui, como eu disse para vocês, a inflação nada mais é do que a mensuração do crescimento médio dos preços de uma economia. Né? Então, existem vários tipos de índice, porque existem vários tipos de estimativa da inflação. Uns pegam de salários, aqueles que ganham de 1 a 20 salários, outros pegam de 1 a 40 salários, outros fazem de 1 a 30, outros fazem de 15 a 15. Então, existem vários, outros fazem índice, vamos dizer, por faixa etária, né, como eu acabei de falar, que a Fundação Getúlio Vargas tem um índice para pessoal acima dos 60 anos, né? Então, existem vários tipos de índice, existiam muito mais ainda, índice setorial, índices para apurar a inflação do setor de telecomunicações. A Fundação Getúlio Vargas ganhou muito dinheiro vendendo esses índices. Índice para apurar a inflação do setor elétrico, né, da construção civil, ainda hoje faz, tá? Aquele aqui é o NCC, Índice Nacional da Construção Civil, né, que faz parte do Índice Geral de Preço de Mercado. Então, aqui nós temos o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, né, que é o índice oficial da inflação do Brasil. É esse índice que a gente estava vendo agora, comparando com a meta, né, com o histórico das metas. Nós temos o Índice Geral de Preço de Mercado, o IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, que é um conjunto, que é uma média ponderada de 3 índices: IPA, Índice de Preço para Atacado, IPC, Índice de Preço ao Consumidor, e INCC, Índice Nacional de Custo da Construção Civil. É um índice ponderado. Índice de Preços por Atacado é o índice que mede a inflação das empresas que compram os produtos, né, para revender. Né, para revender. Por exemplo, no supermercado, eles compram o produto para poder vender. Então, quando eles compram do fornecedor, né, eles têm um preço. Esse preço também aumenta. Então, é o índice por atacado, para aqueles que compram por atacado, né, por grandes quantidades. Então, aí já é um começo. Quando a gente vê esse IPA crescendo, que é o índice de preço por atacado, é um sinal que o índice de preço ao consumidor vai crescer. Né, porque se aumentou o preço do atacado, vai aumentar o preço do varejo. Né, porque as empresas repassam esse aumento para o preço final do consumidor. Então, esse índice de preço por atacado já dá uma visão do que vem para frente aqui, que é o índice de preço ao consumidor. E aí, o Índice Nacional da Construção Civil, né, que é um dos setores mais fortes da economia, que mais geram renda e que mais empregam, né, na economia. Então, aqui tem um percentual. Eu não coloquei, né, assim, ainda tem o Índice de Preço ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, do FIPE, também é um índice muito comentado e muito aceito, de muita credibilidade. É o Índice de Preço ao Consumidor, é um tipo aqui, um IPC-FIPE, FIPE, Fundação Instituto de Pesquisa Econômica. Certo? É um outro índice também muito conhecido. Né? E aí, pessoal, esses índices de preço é que medem a inflação no Brasil. E aí, o que eu quero para vocês, eu vou botar no Unifor Online, é um exercício já valendo 1 ponto na média da V3, como eu disse. Vocês vão ter 2 pontos adicionais na média da V3. Então, você vai fazer a pesquisa sobre os índices de preço abaixo relacionados, o que se refere à composição, público-alvo, período de apuração, entidade responsável pela apuração. De graça, hein? IPCA já sabe que é IBGE, e o IGPM já falei que é a Fundação Getúlio Vargas. Então, você tem aqui a entidade, mas eu quero que você me diga como é que ele é apurado, qual é o processo, etc., as datas, quais as cidades que são abrangidas pelos índices, é isso aí. A faixa salarial, né? Enfim, como é que eles são apurados.
Qual o órgão responsável pela meta da inflação no Brasil, desde quando esse regime de meta foi implantado pelo governo, e qual o processo de controle de regime de metas. Aí é aquele processo que vocês vão ver do lado do Copom, Comitê de Política Monetária, vocês vão ler lá como é que ele faz esse processo. Beleza, pessoal? Então é a mesma coisa, né? Então, esse exercício aí, ele fecha aqui essa parte de inflação. E na próxima aula a gente fala sobre o setor externo, que a nossa unidade aqui diz respeito à unidade 5. Ela diz respeito à teoria da inflação e setor externo. Teoria da inflação é essa aí. Na outra aula, setor externo. Como eu disse a vocês, a gente perdeu a aula de terça-feira, mas recuperamos na aula de hoje. Beleza? Beleza pura, pessoal? Então, até terça-feira. Vou colocar o exercício no uniforme online. Vocês terão até o dia 20, sei lá quanto aí para responder. Depois da segunda chamada, vocês me entregam isso. E façam logo, porque eu vou passar outro ainda, né, lá para o setor público. Setor público, talvez na próxima semana já entra no setor público, já passa um exercício sobre o setor público, de pesquisa também, para que vocês façam os 2 pontos adicionais, e aí precisa só 2 pontos para passar na disciplina. Né? Tudo light, ok? Então, tchau, bom fim de semana, parando a gravação, até terça. Não parei? Vamos parar aqui, cara. Interrompendo a gravação.